Alexandre Schwartzman é formado em Administração pela FGV, em Economia pela USP e cursou doutorado em Economia pela Universidade da Califórnia. Em sua carreira, ele trabalhou no BBA, no Unibanco, foi economista-chefe do Santander e diretor de assuntos internacionais do Banco Central durante o governo Lula. Atualmente, ele escreve uma coluna semanal de análises econômicas na Folha de São Paulo. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Alexandre, no seu último artigo para a Folha, As Consequências Econômicas do Governo Dilma, você afirmou que ela recebeu um governo estável economicamente, com a inflação sempre em torno da meta e com presidências alvissareiras, com um bom futuro. E em 4 anos ela conseguiu derrubar esse legado que ela recebeu. O que mudou tanto na condição econômica de Lula para Dilma? Acho que, na verdade, já estava acontecendo uma transição no final do governo Lula, mas que se tornou mais visível no governo Dilma. Quer dizer, o compromisso que você tinha com certos princípios, particularmente a questão de manter as contas públicas em ordem, foi um compromisso que foi se erodindo já no final do governo Lula, não falando isso mais de 2009, 2010, mas que já chegou a um paroxismo no caso do governo Dilma, onde qualquer compromisso com a estabilidade fiscal foi abandonado. Então, basicamente, em nome de ideologia, em nome da convicção da presidente, acabou que permitiu que o setor público gastasse como poucas vezes a gente tinha visto na história. É curioso isso, porque em 2005, ainda no governo Lula, ainda com as contas em ordem, etc., o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, propôs um programa de ajuste fiscal de longo prazo, que basicamente consistia em segurar as despesas correntes, não permitindo que elas crescessem relativamente ao PIB, relativamente ao produto da economia. E esse programa foi fulminado por ninguém menos que então chefe da Casa Civil no governo Lula, Dilma Rousseff. Foi a primeira derrota importante do Palocci na frente econômica e, de alguma forma, deu o tom do que seria a frente. Então, do que aconteceria sob um eventual governo Dilma, que não era sequer uma coisa cogitada à época. Mas o fato é que, sim, que ela assumiu, a gente viu esse compromisso em segurar as despesas, realmente se perdeu. Então, é um governo que gastou muito, gastou de forma muito pouco transparente, além de tudo, quer dizer, não bastasse assim, ter aumentado muito o gasto, ele de alguma forma escamoteou isso. E não é por outro motivo também que acabou sendo apeado do poder exatamente por ter recorrido a esse tipo de artifícios. E também teve um compromisso menor com a questão inflacionária, quer dizer, enquanto no governo Lula a gente vê uma trajetória na medida cadente da inflação, uma busca da inflação em torno da meta, o que a gente teve no governo Dilma foi o oposto, quer dizer, a presidente estabeleceu, na verdade, uma meta para o Banco Central buscar do ponto de vista de taxa de juros, então o Banco Central trouxe a taxa de juros para baixo, isso num contexto em que o gasto público subiu, e o resultado é o resultado de livro-texto, uma aceleração inflacionária considerável, quer dizer, a inflação no governo Dilma, no primeiro governo Dilma, ficou em torno de 6% ao ano, um pouquinho superior a 6% ao ano, e isso apesar do governo ter segurado o preço de combustíveis, ter segurado tarifas, ter derrubado artificialmente tarifas de energia. A herança desse governo é uma herança muito ruim. Quer dizer, literalmente ele pegou uma economia que tinha desafios, tinha problemas, sempre tem. A gente tem problemas estruturais de longo prazo, no lado do gasto público, etc., mas que em menos de 4 anos conseguiu demolir todo o legado positivo de 20 anos de governo anteriores. Então, realmente foi um desastre absoluto, como poucas vezes se viu na história da República. Desde 2008 para cá, o BNDES gastou cerca de 450 bilhões investindo em empresas privadas com a ideia de aumentar o crescimento econômico. No entanto, no passado, a gente tem uma recessão estimada em 4%. O que deu errado nesse plano? Muita coisa, quer dizer, para começar, que setores quais foram os critérios? Veja, você pode argumentar às vezes que o mercado falha. Acontece. Certas coisas, os preços de mercado não capturam. Um exemplo mais claro disso é poluição. Tipicamente o tipo de custo que o mercado não vai botar um preço
Isso, então você pode acabar botando mais dinheiro em recursos em empresas poluidoras do que seria socialmente ótimo. Então você pode argumentar que em alguns casos tem certos setores que, ao crescer, produzem efeitos sobre o resto da economia que não são de alguma forma capturados pelos preços, são setores que deveriam ser incentivados. Então, maravilha. Agora, esse é um caso que você tem que construir com muito cuidado, né? Não é óbvio. Eu diria assim, na maior parte das vezes o mercado está certo, né? Ele consegue ver isso, né? Pode perder um pouco desses vazamentos para outros setores, mas aí quando você constrói bem, tá bom, então esse setor aqui vale a pena incentivar por tais e quais. Deveria ser a exceção da exceção. Obviamente, quando você está falando de um montante de 400 bilhões de reais, isso já não é mais exceção. Você mesmo afirmou que a escolha muitas vezes era por motivos políticos e não por motivos econômicos. Aqui em São Paulo, dando exemplo do setor frigorífico, o governo estadual também deu um subsídio do ICMS para o setor de carnes. Muitas vezes isso não pode ser culpa do mercado porque ele se ancora no Estado. Ah, sim, se você der uma chance, isso é uma coisa antiga. Se for olhar, quer dizer, o livro que lançou a economia como uma ciência, né, uma investigação sobre a origem e causa das riquezas das nações do Adam Smith, né, fala assim, já na época, em 1776, ou seja, tem um bocado de tempo, tem 240 anos esse negócio. Ele diz assim, se você der uma chance, os homens de negócio se juntam de alguma forma para tentar obter favores do Estado. Agora, você não pode deixar. Acho que uma questão é exatamente essa. A ideia de você ter um conjunto de regras fortes, chamadas instituições, é exatamente prevenir esse tipo de coisa, né? Se você realmente deixar, as empresas de alguma forma se poludem e conseguem vender, e fazem isso, o lobby, né? Vender para o governo, né? Que elas são o setor mais importante da face da terra e que, portanto, elas merecem recursos públicos. Cara, o governo dizer, não, você está maluco, isso não tem nada a ver. O mercado, teoricamente, para ele seria bom uma troca de governo. O mercado financeiro? O mercado financeiro, ele vê como positividade, os índices apontam isso. Mas houve uma ação do mercado? Para derrubar o governo? Sim. Não. Fora, acho que cabeça de uns poucos e o discurso de alguns outros, não. O mercado financeiro está nessa para ganhar dinheiro, né? Agora, ele não chamou as pessoas à rua. Quem derrubou foi a rua, vamos falar a verdade. Não foi o mercado financeiro. E a participação da Fiesp, por exemplo? A Fiesp não é mercado financeiro, a Fiesp é outra coisa. A Fiesp apoiou esse governo até a última hora, né? Inclusive quando ele intervia fortemente em alguns preços, né? Praticamente taxa de juros, taxa de câmbio, etc. Mas aí não é mercado financeiro. O objetivo da Fiesp é outro. Eu acho que até a questão de impostos, né? Que virou muito tardiamente uma bandeira da Fiesp. Agora, a Fiesp representa, na verdade, o que é de pior no empresariado brasileiro. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário estimou que desde o governo Sarney ao governo Dilma, a carga tributária cresceu de 20,8% até 35,42% do PIB, mais ou menos. Isso significa que esse estado leviatã que a gente tem é estrutural e não fruto de governos? Porque a gente passou nesse tempo por Itamar, por Fernando Henrique, por Lula e agora por Dilma, e não parou de crescer a carga tributária. Enquanto, se a gente for comparar com os outros países, ela se manteve estável ou até reduziu, o caso de Estados Unidos, de Alemanha. Não, a questão não é. A carga tributária sobe, obviamente, porque tem uma outra coisa por trás, que é um aumento persistente do gasto público no país, e o que você falou é verdade. Ele vai além, ele vai por todos os governos, né? A série, que é divulgada pela própria Secretaria do Tesouro, começa em 97. Então, a gente perde um pouquinho disso, mas a gente que fez o trabalho mais para trás, se você pegar de 91 em diante, é uma trajetória praticamente ininterrupta de aumento de gasto público, né? No caso dessa série do Tesouro, o gasto do governo federal apenas, né? Não tem estados, não tem municípios, o gasto do governo federal sai de 14% para 20% do PIB, de 97 para 2015. Então, ao longo aí desses anos, foi um aumento bastante expressivo, 18 anos, né, de crescimento. E tem, obviamente, uma dinâmica por trás. Por quê? Porque você tem um conjunto de regras na economia que estão expressas na Constituição, um conjunto de leis, que basicamente leva a esse tipo de coisa.
A gente está passando agora pelo escândalo do Panama Papers, que envolve basicamente gente que tira o dinheiro do Brasil e o país deixa de arrecadar. Segundo o sonegômetro medido pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, só esse ano o governo brasileiro deixou de arrecadar 188 bilhões por evasão fiscal e por sonegação. É a sonegação que diminui a arrecadação e, consequentemente, o governo tem que aumentar a carga tributária, tem necessidade de aumentar os impostos, ou é o paulatino crescimento dessa carga tributária que estimula a sonegação e a evasão? Acho que tem as duas coisas, mas na verdade o que está por trás não é nem uma coisa nem outra. Né? O que está por trás de aumentar a carga tributária é o aumento do gasto. Né? Não, mas eu conseguiria talvez arrecadar mais se eu conseguisse coibir a sonegação. Se arrecadaria mais, eu provavelmente gastaria mais também, porque tem um conjunto de vinculações, né, entre receita e despesa, né? Então, tantos por cento do imposto de renda tem que ser direcionados a isso. Agora, assim, esses números sobre sonegação são obviamente chutados, ninguém sabe. Né? E aí, em geral, coloca um monte de coisas juntas. Tem coisa que é sonegação e é crime. Né? Tem coisas que pela complexidade da carga tributária brasileira, você cria um conjunto de buracos por onde as pessoas podem se evadir. Você tem privilégios. Você é um crítico do aumento dos gastos públicos que vem ocorrendo. Deve ter ficado claro ao longo da minha... No entanto, há ainda opiniões divergentes. Por exemplo, o João Sixu, que é o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e em um artigo para a revista Carta Capital, ele apontou que, para voltar a crescer, o Brasil tinha que continuar investindo dinheiro como Estado para que a economia rolasse. O que você acha disso? E de onde viria, caso não do Estado, de onde viria o investimento para a retomada do crescimento? Para colocar de uma forma delicada, eu considero isso uma burrice inacreditável. Quer dizer, vamos olhar o que está acontecendo. O Brasil, como disse, gastou como nunca nos últimos anos. A gente teve mais crescimento por causa disso. Né? Olha o perfil do gasto público no Brasil. Eu estava levantando esses números agora. No ano passado, entre União e Estados, eu não estou olhando para municípios, o setor público no Brasil gastou algo como 28% do PIB. Desses 28% do PIB, menos de 2% foram para investimento. O aumento do gasto público, na verdade, o que ele faz é com que a moeda aprecie por um lado, então causa um desequilíbrio externo. A gente vai ver o desequilíbrio externo brasileiro em 2014 atingiu 104, 105 bilhões de dólares, vindo de 60, 70, que era mais ou menos o padrão em anos anteriores. Então a gente percebe esse desequilíbrio. Você vai gerar tensões inflacionárias, porque na verdade você está fazendo com que todo mundo passe a lutar por um bolo que de alguma forma está reduzido. Então você começa de fato a trabalhar ali, começa a ter os custos das empresas começam a subir por conta da economia trabalhando muito próxima do seu potencial, às vezes acima do seu potencial. Isso se traduz em tensões inflacionárias e, portanto, aumento da taxa de juros. Então, é isso. Então, a ideia de que você vai fazer o país crescer por aumento de gasto é de uma tolice inacreditável. O Michel Temer ele assumiu a presidência com perspectiva de que ele coloque em prática aquele texto da Fundação Ulisses Guimarães, que é Uma Ponte para o Futuro, que é prever reformas liberais. E a equipe que ele formou é uma equipe financeira liberal, né, com o Henrique Meirelles na Fazenda, o Ilan Goldfagen no Banco Central. Mansueto de Almeida para o Tesouro, você espera colocar ele no Tesouro. O que você espera? Quais são as suas perspectivas de que essa equipe, esse ideal econômico pode atuar? O programa é bom, agora as condições políticas são difíceis. Eu acho que a grande verdade é a seguinte, a imensa maioria da população não quer isso. Não é isso. Quer dizer, a gente tem que em algum momento se arrogar o que a população pensa. Não sei o que a população pensa, mas assim, a minha experiência como economista, acompanhando, a grande verdade é que todo mundo é a favor do controle de contas públicas, desde que não afete o seu pedaço particular. Né? O que está acontecendo com a evolução do gasto público no Brasil? Né? Para você conseguir controlar isso, tudo envolve escolhas políticas muito difíceis. Né? É o seguinte, a gente vai ter que mexer na Previdência, a gente vai ter que mexer em vinculações. Né? E aí em tese, todo mundo é a favor. Quando você vai ali e fala, mexer em Previdência, você entende o seguinte, não vai ter aumento real de salário mínimo.
deputado quer isso, e ele me falar, não é que o deputado tem, que é bom ou é mau, ele está de alguma forma refletindo o eleitorado dele. O que o meu eleitorado vai achar da minha, da ideia de votar, não vai ter necessariamente. Ou que eu vote, mas não, vai ter, você vai ter que esperar mais anos para se aposentar. Ou, pior ainda, esse cara votou por tirar dinheiro da educação, porque você está reduzindo a vinculação que precisa fazer, vinculação de recursos para a saúde, para a educação, todos os fins meritórios. Você vai ter que entrar nesse tipo de coisa. Então, eu vejo com muito ceticismo a capacidade do governo de trabalhar todos esses problemas numa tacada. Eu ficaria muito satisfeito se eles conseguissem, assim, dar os primeiros passos. Eu acho que é uma tarefa para mais de um governo. Inclusive, porque esse é um governo que vai durar, se durar 2 anos e meio, né? É esse o prazo dele. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte.